Olá, eu acredito que você vai concordar comigo que o ato de educar é um ato muito desafiador para todos nós, né? E quando nós temos um filho, né, vários desafios, né, começam a acontecer, né, na nossa vida. Devo fazer isso? Não devo, né? Pode ter esse comportamento, pode falar isso, pode falar aquilo. Então, nós começamos, né, a partir da nossa educação, também organizar a educação desse filho, tá? E quando esse filho chega na adolescência, às vezes essa tarefa fica um pouquinho mais desafiadora, tá? E aí, um dia desses, alguém comentava comigo sobre a situação do filho falar palavrões. E a cada vez que esse filho falava um palavrão, xingava, batia de frente com ela, maior ela ficava para cima desse filho, né? Repreendia, punha de castigo, tirava as coisas, né? No primeiro momento, em algumas situações, isso até pode funcionar, tá? Mas o que estava acontecendo era que ele cada vez mais, né, crescia e cada vez mais tinha essa atitude de falar o palavrão. Então, a gente conversando, eu sugeri a ela que quando ele dissesse um palavrão na mesa do almoço, ou na hora de fazer o dever, ou simplesmente do nada, que ela segurasse um pouco aquela emoção que nos vem, né, a todos nós, quando o filho fala um palavrão, e aguardasse um pouco, né? E depois, passado um tempo, ela poderia conversar ou não com esse filho e observar. E acabou que ela começou a fazer essa experiência, né? E o resultado foi muito bacana, porque quando nós repreendemos alguém, dependendo da situação, da maturidade, né, da criança ou do adolescente, isso ao invés de causar um retraimento, muitas vezes é um álcool que a gente joga na fogueira, tá? Ainda mais que o adolescente, ele cria uma disputa com os pais, ele cria situações de desafio dentro de casa, porque lá fora acontecem muitos desafios. Então, em casa, ele se organiza para ele aprender a como lidar lá fora, tá? Então, como toda regra, né? Essa não é uma regra, não é uma sugestão única para todos. Pode ser que com um outro adolescente ou um outro pré-adolescente ou criança, isso às vezes não funcione, tá? Mas eu estou trazendo aqui um comportamento, né, que essa mãe teve a partir de uma conversa que nós tivemos, né, que eu também não sabia se ia dar certo ou não, né? O ser humano, ele não tem uma caixinha assim com todas as regras, como funcionar, quando ligar, quando desligar. Então a gente precisa ir experimentando algumas coisas, né? E a ideia é que a gente não entre no mesmo fogo que a outra pessoa está. E muitas vezes a nossa educação, até pela, talvez até pela própria sociedade, né? A gente tem alguns comportamentos que nos são passados assim de pessoas por pessoas, né? Por exemplo, não levar desaforo para casa. Ah, que você não pode aceitar tal situação X, Y. E isso nos faz o quê? A ficar reativo a tudo que vem contra a gente. E nem sempre isso realmente vai ser a solução para aquela situação, tá? Então, eu deixo aqui, né, essa sugestão, esse experimento.
na vida de vocês, né? Para que às vezes você aguarde um pouco, para que você pense, para que o outro se acalme, para que vocês cheguem num consenso e numa compreensão, tá? Eu espero que posso, né, que isso possa estar colaborando com vocês e que vocês tenham sucesso aí, né, na educação do filho de vocês, tá bom? Meu nome é Marilene, eu sou psicóloga e tô aqui, né, deixando esse relato na expectativa de poder dar uma luz aí, né, em alguns desafios que vocês, como pais, podem estar vivendo, tá bom?